Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos à parte 2 da nossa aula de tecnologia de capacitores e modos de falhas típicos. Bom, nesta aula nós vamos discutir os processos de degradação e mecanismos de falha das tecnologias de capacitores que nós discutimos na aula 1, na parte 1 desta aula. Bom, vamos ver os processos de degradação e mecanismos de falha. Primeiro, pessoal, por que a gente está estudando a confiabilidade de capacitores, né? Bem, essa resposta ela já foi respondida, já foi discutida nas primeiras aulas deste curso, né? Mas os capacitores, eles são um dos componentes mais frágeis dentro de um conversor eletrônico, juntamente com chaves semicondutoras, por exemplo, né? Esses dois gráficos aqui, eles mostram uma pesquisa que foi realizada com pessoas que trabalhavam na indústria, né, com diferentes fontes de geração de energia renovável, né, que utilizam conversores para interfacear a geração e o consumo dessa energia, como eu falei. E foi reportado que os capacitores, em geral, eletrolítico de filmes cerâmicos, eles são um dos componentes que tem o maior desejo, são um dos componentes mais frágeis, né? A pergunta foi: indique os equipamentos mais susceptíveis à falha dentro dos sistemas ou subsistemas da sua aplicação, de acordo com a sua experiência, né? E os capacitores eles foram indicados como um dos capacitores mais propensos, um dos componentes mais propensos à falha. E além disso, uma outra pergunta que foi feita nessa pesquisa qual componente você considera mais importante para futuras pesquisas e melhorias de confiabilidade para conversores eletrônicos aplicados a sistemas elétricos de potência, né? E os capacitores, assim como os semicondutores, aparecem como um dos principais componentes. Então, dado que o capacitor é um ponto crítico de conversores eletrônicos, é importante que a gente estude a confiabilidade desses equipamentos. Dito isso, vamos trabalhar aqui com análise dos mecanismos de falha e os principais fatores que estressam os componentes, né? Dividido entre as três tecnologias que a gente já estudou, né? Então, vamos começar com os capacitores. Aqui eu vou pegar só algumas tecnologias mais específicas, né? As mais utilizadas. Eu não vou apresentar todas aquelas que a gente discutiu na aula anterior, né? Começando, por exemplo, com os capacitores eletrolíticos de alumínio. Esses capacitores, eles podem falhar, né? Os seus modos de falha são circuito aberto, curto-circuito, falha por wear-out, que seria a degradação, que é isso que a gente estuda nessa disciplina, ou falhas, por exemplo, por a abertura, né, da sua superfície aqui devido ao aumento da sua pressão interna. Esse é um efeito comum, você já deve ter visto, principalmente quando a gente liga capacitores com polaridade invertida, né? Lembrando que os capacitores eletrolíticos eles têm polaridade, então isso ocorre um processo inverso da, da forma como o capacitor é construído, da forma como o óxido de alumínio é colocado, o processo de vaporização, para vaporização, desculpa, de anodização daquele óxido, quando você liga ele com uma tensão inversa, você faz o processo inverso dessa anodização e você acaba aumentando, dissipando muitas perdas no seu interior e aumentando a sua pressão interna e ele acaba explodindo, né? Fora isso, nós temos as falhas por circuito aberto. Elas são o que os mecanismos críticos desse tipo de falha pode ser a perda do eletrólito devido, por exemplo, à vaporização dele ou uma fuga do eletrólito ou má conexão dos seus terminais, né? Isso são estressados pela tensão de operação do capacitor, a temperatura ambiente e o ripple de corrente, que está diretamente relacionado com a temperatura de operação do capacitor. Ele também pode falar como curto-circuito através de um breakdown do dielétrico, né? De uma falha no seu dielétrico. Então você tem uma conexão ali entre as armaduras, né? As folhas de alumínio do positivo e negativo. Mas você vai ter falhas por wear out, falhas por desgaste, porque isso daqui, pessoal, na grande maioria das vezes, o capacitor, quando ele atinge esses pontos, esses três pontos aqui, ó, ele já falhou por completo. Ele não funciona mais eletricamente. Ou ele está em circuito aberto, ou ele está em curto-circuito, ou ele está explodido.
né? As falhas que a gente vai estudar nessa disciplina são falhas por Herault, falhas por degradação, onde ocorre uma variação dos parâmetros do capacitor, na sua capacitância, na sua resistência série, na sua corrente de fuga, que fazem com que aquele componente já não funcione mais propriamente, né? Lembrando da definição de falha, de confiabilidade, né? Ele perdeu a sua capacidade de executar a sua função apropriadamente. Então, essas falhas por desgaste, elas podem acontecer, mais uma vez, por perdas no eletrólito. Essas perdas no eletrólito, elas são, por exemplo, a vaporização daquele eletrólito lá, que são basicamente estressados por temperatura, seja ela ambiente ou a temperatura de operação do capacitor, que é oriunda das suas perdas. Você vai tendo uma vaporização, uma perda do eletrólito, perde um pouco da condutividade daquelas placas, né? Ou você pode ter reações eletroquímicas no seu interior, como a degradação do óxido, uma perda na capacitância devido a essa degradação do óxido, né? Então, isso você acaba degradando o seu componente, que eventualmente pode vir a chegar à falha, né? Por exemplo, a degradação do óxido pode levar a uma ruptura no dielétrico e provocar um curto-circuito. Ou a vaporização do eletrólito pode levar à perda completa do eletrólito e provocar um circuito aberto, né? Então, essa seria a diferença entre processo de degradação e falhas imediatas. Os capacitores de filme, né, mais precisamente os de polipropileno, que são aqueles que vão ter a melhor confiabilidade, nós temos as principais falhas, são falhas de circuito aberto, né? Isso acontece por problemas do self-healing, do dielétrico, né? Então você tem tanto self-healing no capacitor, ele está se autocurando tanto e chega uma hora que você perde aquela superfície condutiva, aquela sua armadura, né? Então isso faz com que você perdeu um contato, o seu capacitor está como circuito aberto. Você pode ter algumas instabilidades devido ao calor desse dielétrico, né? Que ele é disposto sobre o filme plástico. Ou você pode ter uma redução da área do filme devido a um processo de umidade. Percebam aqui agora que os parâmetros que vão estressar esse capacitor não são somente tensão e temperatura e corrente, ripple de corrente. Aí a gente tem um outro fator que é a umidade, que vai provocar a corrosão desse filme metálico, um filme metalizado, né? E com isso você diminui a área do eletrodo, né? Isso pode ocasionar aí uma falha de circuito aberto. Esse capacitor também pode falhar como curto-circuito, né? Devido mais uma vez à ruptura no dielétrico, ou um processo de self-healing tão elevado que ele não consiga se curar, ou mais uma vez, né, uma absorção muito grande da umidade, de forma ali que você acabe, dependendo da corrosão, como que é no seu interior, você acaba até criando um caminho de baixa resistência, um curto-circuito entre os metais, né? Aqui tem um exemplo para vocês verem de um filme metalizado com a ação da corrosão aqui devido à umidade, tá vendo? Isso aqui foi um teste acelerado, então eles estressaram esse filme até que a umidade fosse bem acentuada, né? Mas é só para vocês verem aqui o que ocorre, a redução da área de eletrólito e etc, né? E, mais uma vez, a gente vai ter falhas por Herault, né? Que são devidas às perdas no dielétrico deste cara, né? A perda no filme plástico, que vão estar relacionadas, como eu falei, com tensão, temperatura, ripple de corrente e umidade. Mais uma vez, né? Isso daqui, com o tempo, leva a esses mecanismos, esses modos de falha. Mas a gente está, o nosso objetivo aqui é estudar a degradação até que ele atinja um critério de falha, né? A gente não quer esperar, a falha não é definida quando ocorre o, o limite, né? Quando ele ou dá um curto ou ele abre o circuito. Não, se você tiver uma variação paramétrica de tantos por cento, estressado por esses parâmetros, a gente já considera que houve uma falha por desgaste.
E finalmente os capacitores cerâmicos multicamadas, né, eles falham principalmente por curto-circuito devido a danos no corpo do capacitor, que são estressados por vibrações mecânicas. Então, esses capacitores eles vão falhar muitas vezes em curto-circuito, porque lembrando que o material que tem dentro aqui é um material cerâmico, poroso, né? Quando ele sofre esse material é sensível a vibrações mecânicas. Então, quando ele sofre um cracking, uma fissura, você pode vir a ocasionar, colocar essas placas paralelas em contato e provocar um curto-circuito, né? Aqui tem uma foto com zoom que dá para ver aqui a fissura entre as camadas do capacitor, né? E nós temos também falhas por air out, né? Que são devidos ao processo de degradação da cerâmica, muitas vezes alguma oxidação que não deveria ter ocorrido, perdas da sua isolação, né? E tudo isso, mais uma vez, estressados pela temperatura, tensão, corrente, ripple de corrente e vibração mecânica. É interessante a gente perceber quando a gente compara essas três tecnologias em termos de confiabilidade, né, que elas vão falhar muitas vezes, todas elas falham por air out, todo componente eletrônico é suscetível à degradação, mas os modos de falha com eles com o tempo, né, se chegar até o final da sua vida de operação e não vida útil, uma vez que a vida útil é dada pela primeira vez que a falha ocorre, então a gente vai ter falhas por desgaste antes que ocorram, por exemplo, uma falha por circuito aberto ou curto-circuito, na maioria das vezes, né? Mas os mecanismos de falha são diferentes dependendo da tecnologia. Nos capacitores de alumínio, a gente vai ter principalmente vaporização do eletrólito e reações eletroquímicas que estão ocorrendo no seu interior. A gente vai ter nos capacitores de filme os mecanismos de falha é a corrosão devido à absorção da umidade, né? E a gente vai ter nos capacitores cerâmicos danos, né, crackings no corpo do capacitor devido a vibrações. Então aqui a gente consegue perceber que na análise de confiabilidade de capacitores, muitas vezes a gente tem que trabalhar com domínios multifísicos, onde a gente tem variáveis elétricas, variáveis térmicas e variáveis multifísicas, como umidade e vibração, né? Muito interessante. E como que a gente mensura a confiabilidade de um capacitor, né? Como que a gente descobre qual que é a vida útil de um capacitor, quais são os testes que são realizados, né? E quais são os critérios de falha aplicados? Bom, aqui eu tenho o datasheet de dois capacitores. Um é um capacitor eletrolítico. Os dois são da TDK, né? Um é o eletrolítico e o outro é um capacitor de filme, tá? No capacitor eletrolítico, olha só aqui, ó, aqui a gente tem a informação do useful life, né, que seria a vida útil. Esse datasheet informa que essa vida útil, com o capacitor operando a 85 graus Celsius na sua tensão nominal de operação e com seu ripple nominal de operação, esse capacitor aí ele vai aguentar mais de 2 horas de operação. Então vamos colocar que o seu lifetime seria de 2.000 horas, o que é pouco, né? Não é uma vida útil tão elevada. Mais uma vez, esse capacitor eletrolítico, ele não tem uma confiabilidade tão elevada. A gente vai ver quando a gente comparar, por exemplo, com o caso do capacitor de fio. E quais são os testes que são feitos para verificar que ocorreu a falha nos capacitores eletrolíticos? A gente tem aqui uma variação na sua capacitância base de 20% do seu valor inicial, ou uma variação do seu fator de dissipação de 2 vezes seu valor inicial, ou seja, a sua resistência série, por exemplo, dobrou de valor, ou teve uma corrente de fuga maior do que um valor máximo especificado, né? Qualquer um desses 3 critérios de falha ocasionam, né, determinam o final da vida útil do capacitor. Já nos capacitores de filme, a gente vai ter um valor diferente, né? No capacitor de filme, cadê?
eu acho que eu acabei cortando aqui o valor, né? Mas esse capacitor de filme ele tem 100.000 horas de operação nas suas condições nominais. Essas condições nominais são tensão de operação nominal, ripple de corrente nominal, temperatura nominal e sem umidade. Isso é muito importante. Então perceba que sem umidade, esse capacitor ele demora 50 vezes mais para falhar do que esse capacitor aqui. 50 vezes 2.000, 100.000. Né? E quais são os testes de falha que são oferecidos por esse datasheet? Né? Ele vai ter aqui 5% de variação na sua capacitância. Então espera-se que esse capacitor tenha uma variação de capacitância ao longo da sua vida útil muito menor. Né? Um fator de dissipação é menor do que 0,02 para uma determinada frequência ou uma resistência de isolação maior que o valor inicial desejado. Né? Perceba também que esse datasheet ele dá uma outra informação muito importante. Né? Se você fizesse esse mesmo teste que gerou aqui 100.000 horas de operação, mas com 93% de umidade relativa, a sua vida útil cairia para 1.000 horas. Então perceba como a umidade relativa ela influencia na vida útil dos capacitores de filme. Né? E mais uma vez a gente consegue perceber aqui que o capacitor de filme ele tem uma vida útil muito maior que o capacitor eletrolítico. E como que são feitos esses testes? Né? Normalmente esses capacitores eles são colocados em uma câmara. Nós vamos estudar um pouco mais sobre isso nas próximas aulas de modelos de vida útil, mas os capacitores eles basicamente são colocados em uma câmara e submetidos a testes acelerados, constantes, né, até que ele atinja o seu critério de falha. E nisso é medida a sua hora de operação. Só que, qual que é o interessante? Quando você tem diferentes critérios de falha, como por exemplo variação da capacitância, variação da resistência série, é importante que se tenha um modelo de vida útil para cada um dos critérios de falha, porque assim você consegue, por exemplo, perceber qual que é o mecanismo mais crítico e tentar elaborar tecnologias, né, novos modelos que melhorem aquele ponto fraco. Só que isso, infelizmente, não é possível nos capacitores, porque quando você acaba submetendo esse capacitor a testes acelerados, mais de um critério de falha é estressado ao mesmo tempo. E isso é mostrado nessas curvas. Por exemplo, esse trabalho aqui, os autores quiseram verificar qual que seria o tempo, mais ou menos, né, de vida útil de 10 amostras capacitores, aplicando como critério de falha a capacitância base. Né? Então, quando ela atingisse 80%, isso aqui é para um capacitor eletrolítico, quando ela atingisse 80% do seu valor inicial, lembrando que a degradação do óxido tende a diminuir a capacitância e não aumentar, né? Você mediria aqui qual que é o lifetime dessas amostras. Só que quando você olha para a resistência série desse teste acelerado, neste tempo aqui, ó, essa resistência séria já passou de 10 vezes seu valor inicial. Então, se fosse pelo critério de falha da resistência série, esse capacitor já teria falhado num tempo muito mais baixo. Né? Então, infelizmente, a gente consegue modelos de vida que vão estimar a vida útil do capacitor até com uma certa precisão, né, porque são modelos até mais bem consolidados na literatura, a gente não consegue dizer por que aquele capacitor falhou, se foi pela capacitância ou se foi pela sua resistência série. Né? Diferente, por exemplo, dos semicondutores, onde a gente tem como os principais critérios de falha os mecanismos de falha, né? Falha no bond wire ou falha na junção de solda. E a gente tem modelos de vida útil para cada um desses mecanismos. Então a gente sabe, por exemplo, que para uma determinada aplicação, se ocorrer uma falha no bond wire, a gente tem um teste acelerado que levanta modelos de vida útil para aquele mecanismo de falha, a gente consegue perceber que aquele é o mecanismo de falha crítico, então a gente consegue propor melhorias no design daquele part number para tentar melhorar a vida útil atacando aquele ponto. Ou mesmo, mesma coisa se o mecanismo de falha principal for a falha na junção de solda. Né? Então é muito importante, como eu falei, que você tenha esses critérios, esses modelos de vida para critérios de falha separados. Né? E isso infelizmente não ocorre nos capacitores. E finalmente,
Isso aqui seria só para mostrar qual que é o efeito da umidade na vida útil dos capacitores de filme, né? Então essas curvas aqui, ó, o autor aqui está fazendo testes acelerados para verificar qual que seria a vida útil em função da capacitância, né? Lembrando que pelo datasheet a falha ela ocorre quando há uma variação de capacitância de maior do que 5%, né? Então vamos traçar aqui como se aqui fosse o critério de falha, né? E aí mediu-se o tempo onde ocorreu a falha para diversas condições de umidade relativa. Por exemplo, essa curva em roxo aqui, vinho, 85%, essa em azul aqui, 70%, e essa em verde aqui, 55% de umidade. Então a gente percebe que à medida que aumenta a umidade, a vida útil tende a diminuir. Existe uma relação, essa relação esses autores acharam ela quase linear, mas com intervalos de confiança de 50% da variação dos valores, né? Mas o importante que eu queria mostrar para vocês é que muitas vezes a confiabilidade que ela é informada pelo datasheet, que é para uma condição sem umidade, ela não reflete a realidade, né? Por mais que você... E aí você pode garantir uma certa vedação do seu conversor eletrônico, alguma estratégia que você evite que a umidade relativa atinja o interior do componente, né, tentando não prejudicar a sua vida útil. Tem um exemplo disso muito curioso, de uma empresa lá na Dinamarca, que ela estava com, acho que era um inversor fotovoltaico, um conversor eletrônico, e ela estava tendo muitas falhas nos capacitores do barramento. E aí ela propôs aquela hibridização do banco, que eu comentei com vocês, e substituiu grande parte até dos capacitores eletrolíticos, capacitores de filme. Mas aí ela percebeu que as taxas de falha aumentaram ao invés de diminuir. Isso aconteceu justamente porque eles não se atentaram para o fato da umidade que estava estressando demais esses capacitores. Então você não pode simplesmente trocar sem verificar se aquele ambiente de operação está adequado para a operação do capacitor, né? Então teria que ter uma vedação muito melhor, uma condição muito mais regular para a operação dos capacitores de filme. Bom, pessoal, com isso chegamos ao final da nossa segunda aula, da segunda parte da nossa aula. Espero que tenham gostado e vejo vocês na próxima aula.